Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta e começando mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo. Um representante dos separatistas pró-Rússia classificou de inútil a resistência das forças ucranianas nas cidades de Lysychansk e Severodonetsk. São as últimas zonas da região de Lugansk que ainda não estão sob controle de Moscou e seus aliados. Их сопротивление бессмысленно и бесполезно. И я думаю, что темпы, те, которые сейчас набрали наши войска, могут говорить о том, что в ближайшее время территория Луганской Народной Республики будет освобождена. O porta-voz afirmou que Lysychansk está praticamente cercada e as forças russas e separatistas bloquearam a principal estrada de abastecimento que liga a cidade a Bakhmut. Os separatistas anunciaram na quarta-feira o cerco das localidades de Zolot e Risk mais ao sul. Nesta quinta-feira, o governador de Lugansk disse que as tropas ucranianas perderam o controle de duas localidades na região do Donbass. Loskutivka e Raio-Alexandrivka ficam a sudeste de Lysychansk. Com a captura, as tropas russas conseguiram avançar ainda mais no Donbass, onde parecem estar perto de cercar os dois núcleos urbanos de Severodonetsk e Lysychansk, separados pelo rio Donets. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intensificou nesta quinta-feira as críticas a Israel. É que os israelenses se recusam em sancionar a Rússia pela invasão na Ucrânia. A declaração foi feita durante um discurso transmitido pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Що стосується санкцій, коли держави світу вводять санкції проти Росії, це не про гроші, не про бізнес, це про цінності, це про загальну безпеку. Це про те, що Кожен, хто хоче знищити інший народ, повинен за це відповідати. Zelensky, que é judeu, falou quase 4 meses após o início da invasão russa da Ucrânia e em um momento de crise política em Israel. O atual primeiro-ministro israelense Naftali Bennett poderá ser substituído em poucos dias pelo chanceler Yair Lapid. Bennett se absteve de criticar a invasão da Rússia, observando que seu país tem laços com Moscou e Kiev. E, ao contrário de muitas nações, seu governo não impôs sanções contra o presidente russo Vladimir Putin. E o presidente russo Vladimir Putin pediu nesta quinta-feira aos líderes do Brasil, Índia, China e África do Sul que cooperem diante do que chamou de ações egoístas do Ocidente. A Rússia vem sofrendo severas sanções ocidentais pela agressão à Ucrânia. Na cúpula virtual dos líderes do BRICS, Putin disse que quer buscar saídas para a situação de crise que se desenvolveu na economia global por causa das sanções. Ele disse que os países que sancionaram a Rússia usam mecanismos financeiros para transferir seus próprios erros na política macroeconômica para o mundo inteiro. Ele acrescentou ainda que os países do BRICS podem contar com o apoio de muitos estados asiáticos, africanos e latino-americanos que lutam para buscar uma política independente. Washington e Bruxelas atingiram Moscou com sanções sem precedentes depois que Putin enviou tropas para a Ucrânia pró-ocidental em 24 de fevereiro. A enxurrada de sanções incapacitantes levou Putin a buscar novos mercados e fortalecer os laços com países da África e da Ásia. Os líderes do G7 vão anunciar na próxima cúpula, na Alemanha, novas medidas para pressionar a Rússia pela invasão da Ucrânia. A informação é de um funcionário da Casa Branca.
O presidente americano Joe Biden viaja no sábado para participar da Cúpula da Baviera com líderes do Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão. O grupo dos países ricos colocou em prática uma campanha econômica e diplomática para punir a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro e continuou lutando no leste do país, além de ocupar partes do sul. Depois de participar da cúpula do G7, que acontece de domingo à próxima terça-feira, Biden viajará a Madrid para uma cúpula da OTAN. Ucrânia e Rússia serão o foco das reuniões, enquanto os aliados ponderam como enfrentar o impacto das sanções contra a Rússia em suas próprias economias, especialmente o aumento do preço dos combustíveis. O diretor da Organização de Direitos Humanos Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária alertou que a crise alimentar global provocada pela guerra na Ucrânia vai provocar milhões de mortes. Segundo ele, a crise alimentar vai expor a população mais vulnerável a doenças infecciosas. O bloqueio naval dos portos no Mar Negro interrompeu os envios de produtos da Ucrânia, o quarto maior exportador mundial de trigo e milho, o que provocou medo de escassez e fome nos países mais pobres. Muitos vão morrer de fome como consequência da falta de alimentos, mas também pelos efeitos debilitantes da desnutrição. Os governos deveriam tentar reduzir o impacto da crise ao fornecer atendimento médico de primeira necessidade às comunidades mais vulneráveis, o que significa priorizar o atendimento de saúde primário prestado nos vilarejos. Para especialistas, resolver a crise alimentar agora é fundamental para ajudar no tratamento da tuberculose, segunda doença infecciosa mais letal do mundo. A Alemanha vai ser sede na sexta-feira de uma conferência internacional sobre a crise alimentar, que vai ter a participação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken. O presidente venezuelano Nicolás Maduro informou ter conversado com o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro. A conversa foi sobre a disposição de restabelecer a normalidade na fronteira entre os dois países. Conversei com o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, e em nome do povo venezuelano o parabenizei por sua vitória. Conversamos sobre a disposição de restabelecer a normalidade nas fronteiras, escreveu Maduro. A Venezuela rompeu relações diplomáticas com a Colômbia em 2019, depois que o governo de Iván Duque denunciou a reeleição de Maduro como fraudulenta. Petro, que durante a campanha anunciou que normalizaria as relações com Maduro, escreveu mais cedo no Twitter que se comunicou com o governo venezuelano para abrir as fronteiras e restabelecer o pleno exercício dos direitos humanos na fronteira. Aung San Suu Kyi, a líder destituída de Mianmar, que estava em prisão domiciliar desde 2021, foi transferida para um complexo penitenciário. Ela foi colocada em isolamento. A junta militar que governa o país anunciou em um comunicado que a medida segue às leis criminais. Desde que foi derrubada em um golpe de Estado no ano passado, Suu Kyi enfrenta um processo que pode condená-la a mais de 150 anos de prisão. Defensores dos direitos humanos dizem que o isolamento é uma forma de intimidar os apoiadores da ex-líder birmanesa. You know, this is the military in a desperation move, really trying to show that they mean business. What's quite clear is that the military has decided that Aung San Suu Kyi is their mortal enemy, that as long as she is free to be able to run and participate in politics, that they will never achieve power in a democratic system. So they've decided to basically ruin that democratic system and imprison her as a way to hold on to power. Sob o regime da junta militar anterior, antes do breve período democrático que terminou em 2021, a líder birmanesa passou vários anos em prisão domiciliar na residência de sua família em Yangon, a cidade mais importante do país. Desde que foi derrubada em fevereiro de 2021, suas relações com o mundo exterior se limitam a breves encontros com os advogados antes das audiências. O golpe de Estado mergulhou o país no caos e quase 2.000 civis foram assassinados pelas forças de segurança e mais de 1.400 foram detidos, segundo o balanço de uma ONG local. E agora só um minuto de intervalo e já voltamos com muito mais informações. Até já.
Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros clipes de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. 2 distritos ingleses votaram nesta quinta-feira para substituir deputados conservadores que renunciaram. É um novo revés para o partido de Boris Johnson e o controverso premier pode voltar a enfrentar dificuldades. As eleições acontecem entre 7 da manhã e 10 da noite do horário local, mas os resultados só devem ser anunciados na sexta. As legislativas parciais acontecem apenas 17 dias depois de Johnson sobreviver a uma moção de confiança apresentada por deputados rebeldes do partido. Apoiado por 211 dos 359 legisladores conservadores, o primeiro-ministro garantiu a permanência no cargo, mas os 148 votos contrários deixaram evidente o descontentamento no partido. Derrotas em Wakefield, um tradicional reduto da esquerda no norte desindustrializado da Inglaterra, conquistado pelos conservadores em 2019, e Tiverton-Honiton, circunscrição historicamente conservadora do sudoeste do país, aumentariam a irritação dos partidários contra o líder. A cadeira de Wakefield ficou vaga quando o deputado Imran Khan foi condenado a 18 meses de prisão por agressão sexual contra um adolescente. Em Tiverton-Honiton, o parlamentar Neil Parish renunciou depois de ser flagrado assistindo a um vídeo pornô do celular quando estava na Câmara dos Comuns. Entre os escândalos que afetaram a imagem do premier, Johnson enfrenta desde dezembro o Partygate, como ficaram conhecidas as várias festas organizadas na sede do governo quando as restrições da pandemia de Covid proibiam tais encontros. Em uma cadeira de rodas, o Papa Francisco participou da abertura do 10º Encontro Mundial das Famílias. O tema desta edição é Amor em Família, Vocação e Caminho de Santidade. Cerca de 2.000 famílias católicas de todo o mundo viajaram até o Vaticano para conhecer o pontífice e ouvir sobre casamento e fé. De acordo com a mídia oficial do Vaticano, o Santo Padre recordou os acontecimentos que transtornaram as nossas vidas nos últimos tempos. Primeiro a pandemia e agora a guerra na Europa, que se juntou às outras guerras que afligem a família humana. Na sequência, Francisco convidou os participantes a tentarem caminhar juntos. Juntos como esposos, juntos na sua família, juntos com as outras famílias, juntos com a igreja. Esta edição do Congresso não conta com palestras estruturadas academicamente, com conteúdo teológico doutrinal, mas principalmente um momento de escuta e encontro. Os filhos dos casais participantes também estão presentes. O evento, que reúne delegados de 120 países, acontece até domingo. No Equador, multidões de manifestantes aumentam a pressão nas ruas militarizadas de Quito contra os aumentos nos preços dos combustíveis. As manifestações já deixaram 2 mortos e dezenas de feridos. O país está em estado de exceção, e isso quer dizer que as liberdades individuais estão suspensas. O governo rejeitou o pedido de suspender o estado de exceção que vigora em 6 das 24 províncias, além da capital. Diante da negativa, o movimento de protestos voltou a pressionar para exigir uma redução no preço dos combustíveis, entre outros atos que amenizem o custo da cesta básica.
Entre segunda e terça, 2 pessoas morreram em meio aos protestos, de acordo com a Aliança de Organizações pelos Direitos Humanos, que também registrou 90 feridos e 87 detidos desde 13 de junho. Lideranças afirmam que o governo de Guilherme Lasso tem as mãos sujas de sangue, mas que estão dispostas a dialogar sem intermediários para garantir resultados. Os protestos foram motivados pela alta dos combustíveis, com o diesel subindo 90% e a gasolina comum 46% em quase um ano. Depois de dias de protestos com a interrupção de vias e mobilizações, começa a haver desabastecimento, enquanto nas ruas ressoa o pedido de renúncia de Guilherme Lasso. E o Ministério do Interior do Equador informou que 18 policiais estão desaparecidos. Eles sumiram após um ataque de indígenas a instalações policiais em Puyo, na Amazônia equatoriana. O episódio, registrado na terça-feira, também deixou um manifestante morto, enquanto outros 6 agentes ficaram feridos com traumas severos e mais 3 estão sendo mantidos retidos pelos indígenas. A turba empieza a buscar incendiar com personal policial todavía al interior de los patrulleros, empieza a realizar saqueos, la quema de instalaciones público-privadas, como el Banco de Guayaquil, como la Cruz Roja, hasta terminar incendiando las instalaciones de la Policía Nacional en el centro de la ciudad del Puyo. O governo do Equador se recusou nesta quarta-feira a revogar o estado de exceção imposto em 6 províncias do país. A medida foi uma exigência apresentada pelo movimento indígena para acabar com os protestos nacionais que acontecem há 10 dias e deixaram 2 mortos, dezenas de feridos e detidos. Cerca de 10 mil indígenas chegaram esta semana a Quito para exigir uma redução nos preços dos combustíveis e entraram em confrontos violentos com a polícia. E uma greve em todas as operações da estatal chilena Codelco, a maior produtora de cobre do mundo, gerou uma alteração, mas não interrompeu o funcionamento da companhia. A informação foi confirmada pelo Ministério da Fazenda chileno, acrescentando que 30% dos lucros anuais da empresa, que por lei devem ser entregues 100% ao Estado, vão ser reinvestidos até 2024. Convocada pela Federação de Trabalhadores do Cobre, que reúne os sindicatos da estatal, a greve, que é por tempo indeterminado, foi decidida após o anúncio da Codelco do fechamento da fundição Ventanas, em uma área conhecida como Chernobyl chileno, por ser um dos locais mais poluídos do país. Os sindicatos consideram arbitrária a decisão do fechamento da fundição, onde há mais de 50 anos foi criado um polo ambiental. Os trabalhadores exigem que o governo do esquerdista Gabriel Boric invista, através da Codelco, 54 milhões de dólares para que a usina tenha padrões ambientais mais altos. De acordo com a Federação de Trabalhadores do Cobre, a paralisação poderia causar um prejuízo de 20 milhões de dólares por dia para a estatal chilena, que produz cerca de 8% do cobre no mundo e é responsável por entre 10% e 15% do PIB chileno. Mas o Ministério da Fazenda afirmou que, para que essas cifras fossem corretas, seria necessário paralisar abruptamente todas as operações da Codelco e não recuperar essa produção perdida no futuro. E nenhuma dessas coisas está ocorrendo hoje. A pasta, no entanto, não quis estimar o prejuízo econômico que a mobilização está causando para os cofres da companhia. E a greve dos ferroviários britânicos foi retomada nesta quinta-feira. É que falharam as negociações sobre aumentos salariais relativos à inflação, que atingiu um nível recorde no Reino Unido e deve ultrapassar 11% até o final do ano. Depois de um primeiro dia de paralisação na terça, esta é a segunda jornada de greve da semana, que deve prosseguir com uma terceira no sábado, caso empresários e sindicatos não alcancem um acordo. Somente um trem em cada 5 vai circular e as linhas devem fechar no início da noite. Diante da mobilização histórica, o governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou a intenção de mudar a lei para permitir a substituição dos grevistas por temporários e reduzir o que considera um impacto desproporcional das paralisações. O ministro dos Transportes afirmou que a reforma é vital e garantiria que qualquer greve futura provocaria menos transtornos.
O Sindicato de Transportes RMT, que convocou a greve de 3 dias, reivindica aumentos salariais para repor as perdas da inflação, ao mesmo tempo que denuncia a perspectiva de milhares de demissões e o agravamento das condições de trabalho. O presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, reconheceu que a inflação pegou as autoridades de surpresa e ele alertou que pode haver mais. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, afirmou em um discurso no Congresso que a inflação surpreendeu as autoridades. Making appropriate monetary policy in this uncertain environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. Inflation has obviously surprised to the upside over the past year, and further surprises could be in store. We therefore will need to be nimble in responding to incoming data and the evolving outlook. And we will strive to avoid adding uncertainty in what is already an extraordinarily challenging and uncertain time. Powell também garantiu que a economia americana está forte o suficiente para enfrentar um aperto monetário, ou seja, um ajuste para cima nas taxas de juros. At the Fed, we understand the hardship that high inflation is causing. We are strongly committed to bringing inflation back down, and we're moving expeditiously to do so. Na semana passada, o Banco Central elevou a taxa de juros nos Estados Unidos, que enfrenta a inflação mais alta em 40 anos. E agora mais um intervalo, é só um minuto e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. A justiça francesa condenou nesta quinta-feira 8 homens pelo roubo de uma obra de Banksy em 2019. Com exceção de um italiano, os condenados são todos franceses. O acusado italiano foi condenado a 6 meses de prisão com a pena suspensa por guardar o Banksy em um hotel na Itália. 3 dos acusados admitiram a participação no crime. 2 deles foram condenados a 3 anos de prisão e o outro a 4 anos. A justiça impôs 10 meses de prisão a 3 homens por participarem do transporte da obra. Outro homem, de 41 anos, considerado o mandante do roubo, foi condenado a 3 anos de reclusão e mais 20 meses de uso de tornozeleira eletrônica. O crime aconteceu em 2019, quando 3 homens mascarados cortaram as dobradiças com ferramentas elétricas acionadas por um gerador e, em menos de 10 minutos, saíram do local com a obra. A imagem de uma jovem triste ficava na porta da casa de shows Bataclan, um dos locais do ataque terrorista em Paris de 2015. O Parque Nacional de Yellowstone, fechado na semana passada devido a inundações devastadoras, reabriu parcialmente nesta quinta-feira e ao longo do dia foram registradas grandes filas que começaram a se formar antes do amanhecer para entrar no Patrimônio Mundial da Unesco, que compreende partes dos estados de Montana e Idaho. Centenas de visitantes esperavam dentro de carros, caminhões e trailers para visitar o parque mais antigo dos Estados Unidos, que na última semana teve estradas e pontes destruídas por chuvas torrenciais e o rápido degelo. Milhares de pessoas tiveram que deixar o local e dezenas precisaram ser resgatadas. O parque reabriu apenas seu setor sul. As autoridades indicaram que as outras seções devem permanecer fechadas pelo resto da temporada. A entrada nesta quarta-feira foi controlada por um sistema que permite o acesso a veículos com placas com números pares em datas pares e números ímpares em datas ímpares. O Parque Yellowstone recebeu mais de 4,8 milhões de visitantes no ano passado. A autoridade israelense de antiguidades descobriu uma mesquita de 1.200 anos no deserto de Negev.
uma das mais antigas do mundo. Após escavações na cidade beduína de Ra'at, especialistas disseram que o local existiu nos primórdios do Islã. O ambiente inclui uma sala quadrada e uma parede voltadas para Meca, com um local de oração em um semicírculo direcionado para o sul. De acordo com os profissionais, as características apontam que o prédio era utilizado como mesquita e devia receber até algumas dezenas de fiéis. A construção é um indício histórico da propagação do Islã na região do deserto de Negev, no sul de Israel. Perto da mesquita, também foi descoberto um edifício luxuoso com restos de louças e objetos de vidro que dão indícios da riqueza dos habitantes. As autoridades israelenses garantem que as mesquitas descobertas em Ra'at vão ser preservadas nas localizações atuais, seja como monumentos históricos ou locais de culto ativos. O cenário é de devastação na região sudeste do Afeganistão. Um forte terremoto matou pelo menos 1.000 pessoas na madrugada de quarta-feira. Este morador perdeu a casa e conta os momentos de tensão que viveu. هغه وخت دخي بیا چې زره وته مګره دخي چوپا چوپیا و خلک ټول لاندې د کورونه دلته هیڅ سم نه دی پاتې شوی ورو پښې مالونه اوسم د خاور لاندې موږ صرف انسانان ژغورل دي موږ دومره څنګه لره چې موږ شهیدان دفن کړي وای غتم قبرونه والی وای هغه هم دفن کړي وای داسې کمبال شو خیمه شو سرپناه د پرې څنګه لرو کسان په داسې کې پراته دي داسې او خوراکي تو کې د خو بخي زیات اړتیا لرو د خوراک د څښاک د اوبو سیستم ارزه خراب شوی دی ارس بربادي پیښې کورونه ورانه شوی دي خلک اوس په دې صرف روزګار دي چې کوم مړی دی هغه وباسي د پنی کوي د خوراک د فرق بخي څه نشته. As equipes de emergência ainda tentam socorrer as vítimas em condições adversas pela falta de recursos, o terreno montanhoso e as fortes chuvas. Os hospitais estão lotados de feridos e muitos não sabem como recomeçar após tantas perdas. Nas ruas é possível ver covas coletivas sendo cavadas para enterrar os muitos mortos. O terremoto de 5,9 graus de magnitude aconteceu na madrugada de quarta-feira em uma região rural pobre e de difícil acesso, perto da fronteira com o Paquistão. Este foi o tremor com o maior balanço de vítimas no Afeganistão em mais de 2 décadas. Pelo menos 1.000 pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas, apenas na província de Paktika, a mais afetada. Mas as autoridades temem um número de mortos ainda maior, porque muitas pessoas continuam presas sob os escombros das casas. O sul da China se prepara para inundações recordes. As fortes chuvas elevaram o nível da água no delta do Rio das Pérolas ao seu nível mais alto em quase um século. Centenas de milhares de pessoas foram evacuadas das áreas mais atingidas, incluindo a província de Guangdong, um centro industrial e logístico, onde está localizada a capital tecnológica da China, Shenzhen. A área do delta do rio também tem outras cidades menores, mais densamente povoadas e repletas de fábricas. As autoridades de gestão de emergências da província estimaram no início da semana as perdas causadas pelas inundações em mais de 250 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O Ministério de Recursos Hídricos da China declarou o nível mais alto de alerta para enchentes na quarta-feira, ordenando o fechamento de fábricas e escolas para minimizar os danos. Outras regiões do sul da China foram atingidas neste mês por chuvas recordes, que forçaram a evacuação de centenas de milhares de pessoas. Inundações e dilúvios são comuns durante o verão chinês, mas se tornaram mais extremos nos últimos anos devido às mudanças climáticas. A indústria espacial europeia conseguiu colocar em órbita 2 satélites de telecomunicações a bordo de um foguete Ariane 5. Com isso, foi reativada a atividade espacial após a suspensão dos lançamentos da nave russa Soyuz, devido à guerra na Ucrânia.
O foguete decolou às 18 horas e 50 minutos pelo horário local do Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. Os 2 satélites serão usados para serviços de telecomunicações e transmissão de televisão por satélite. A invasão da Ucrânia em fevereiro cortou toda a cooperação da indústria espacial europeia com a Rússia e privou Kourou de mais 3 lançamentos da Soyuz programados para este ano. A Agência Espacial Europeia, responsável pelos programas de lançamentos europeus, ainda deve garantir o lançamento de 2 foguetes Ariane 5 e 2 foguetes menores Vega, antes do final do ano. E por aqui estamos encerrando esta edição, mas daqui a pouco tem mais. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.